que existe algum caminho, um atalho, um caminho rápido para se chegar a Deus? É claro que existe. Um caminho rápido, o atalho, o único atalho que existe é a santidade. É o único jeito de chegar até Deus. Mas ser santo é muito difícil, não é coisa fácil. Não, não é não. Ser santo é uma coisa muito simples. Quem eram os santos? Os santos eram pessoas que foram deixando Deus ser Deus. Ou seja, Deus realizar a obra dele no coração deles. Eles foram dando espaço para Deus. Portanto, não é o santo que se faz santo. O santo é alguém que desistiu de se fazer santo e deixou Deus ser a santidade dele. E alguém viveu isso? Claro, todos os santos viveram isso. Mas tem uma santa especial, uma mocinha, uma menina pequena que expressou isso de uma forma toda especial. Numa doutrina que a igreja valorizou tanto que fez dela doutora da igreja. É justamente sobre esta menina, esta pequena doutora da igreja, que nós gostaríamos de falar agora. E convidamos você a assistir este vídeo a respeito da pequena doutora que a igreja quis colocar como a maior santa dos tempos modernos. Santa Teresinha, para mim, essa mulher muito importante, que com sua humildade foi cultivando o meu coração. Santa Teresinha, para mim, é minha mãe espiritual. Santa Teresinha, para mim, é a santa jovem e a santa para os jovens. Veja, ela entrou no Carmelo com 15 anos. Ela entrou com o propósito de tornar-se santa. Eu até digo, ela poderia tornar-se santa na casa dela. Poderia. Porque quando ela entrou com 15 anos, ela só conseguiu entrar porque viram nela já uma grande maturidade de alguém que realmente já tinha trabalhado para ser santa. Mas de acordo com o pensamento da época, ela via que para tornar-se a santa que Deus queria, ela precisava entrar no Carmelo. Lá ela esteve 9 anos, só 9 anos, com esse propósito. Eu tenho urgência de tornar-me santa e uma grande santa. E em 9 anos, ela tornou-se a santa que hoje nós temos. Para mim, ela é a santa jovem. E ela é a santa para os jovens, que indica para mim e para você uma urgência de ser santo. Deus quer que eu seja santo, Deus quer que eu seja santa e logo eu tenho pouco tempo para tornar-me santa. E eu não posso esperar chegar a ser uma pessoa adulta, de idade, não. Eu tenho que gastar os anos da minha juventude para conquistar a santidade que Deus quer para mim. Bem, Santa Teresinha, para mim, ela é aquilo que eu creio que é para todas as pessoas desse século. Ela é uma esperança de chegarmos perto do Senhor e chegarmos à santidade a partir da nossa própria vida, do nosso cotidiano. Eu achei muito lindo quando eu estava ouvindo um padre falar sobre Santa Teresinha, que ele falou que nós precisávamos nos reconciliar com o nosso dia a dia. E Santa Teresinha é isso para mim, um sinal de alguém reconciliada com o seu dia a dia, que encontrou nas pequenas coisas, no abandono nas mãos de Deus, na confiança profunda no amor do Pai por ela, encontrou um caminho seguro, um caminho para a santidade. O caminho daquelas almas que são pequenas, daqueles que são pequenos, que têm um coração pequeno e que não sabem fazer grandes coisas. Santa Teresinha para mim é esse modelo
daquela que fez as pequenas coisas com grande zelo, com grande amor, e aí encontrou o Senhor. Quem é Santa Teresinha para mim? Santa Teresinha é a santa da consolação. Porque Santa Teresinha, ela nos ensina, ou melhor, ela me ensina a perceber a minha pobreza diante da grande misericórdia de Deus. E diante da minha pobreza, eu perceber que mergulhada na misericórdia de Deus, eu posso tudo. Uma jovem, uma mulher, uma freira, é declarada mestra para a igreja inteira, a mais jovem de todos os 38 doutores da igreja. Aqui no Brasil, Teresinha tem um lugar eminente. Há cidades chamadas Santa Teresinha, catedrais, igrejas grandes e notáveis, como também pequeninas capelas, há hospitais, há escolas, há creches, há toda sorte de entidades que se honram com o nome de Teresinha do Menino Jesus. Por isso, não é nada surpreendente que se queira difundir a sua vida, seu perfil espiritual, a sua mensagem, a sua lição para nós. Creio que será muito útil, muito oportuno, um vídeo que retrate Teresinha do Menino Jesus sobre todos os aspectos do seu perfil. Quando nós falamos de santos, nós pensamos em pessoas longe, distantes, como se fossem super-homens, como se fossem super-mulheres, pessoas muito especiais. No entanto, Teresinha não era assim. Eu não me acho uma grande santa, eu me julgo uma santinha, mas penso que aprove ao bom Deus colocar em mim coisas que fazem bem a mim e aos outros. É verdade, o Papa Pio X chamou Teresinha de talvez a maior santa dos tempos modernos. E, no entanto, apesar deste fenômeno extraordinário de santidade, Teresinha era uma menina comum, normal, que viveu os problemas que eu e você vivemos também como nós. Teresinha tinha as suas dificuldades, inclusive dificuldades pessoais, psicológicas, emocionais. É verdade. Se nós formos olhar para a vida, para a infância de Teresinha, nós vamos ver que ela viveu uma vida bastante marcada por problemas reais e concretos na sua educação, na sua história pessoal. Teresinha era a filha caçula de uma família numerosa. Portanto, a menina mimada pelo seu pai, pela sua mãe e pelas suas 4 irmãs. Teresinha viveu como sendo a pequena rainha da sua família. E, no entanto, todo este amor, todos estes mimos que foram dados a Teresinha marcaram profundamente a sua afetividade e o seu mundo emocional. Senhor, escolheste-me desde minha mais tenra infância e posso me chamar obra de teu amor. Teresinha foi uma menina frágil, muito frágil. Essa fragilidade, ela aumentou com certos acontecimentos da sua história. Aos 4 anos de idade, Teresinha perde a mãe, que faleceu com um tumor no seio. Ela não tinha mais mãe. Vocês podem imaginar o que é para uma criança mimada perder a sua mãe em uma idade tão tenra, em uma idade tão frágil. Eu não pensava, então, que era necessário sofrer muito para chegar à santidade. O bom Deus não tardou em mostrar, enviando-me provações. Teresinha, apesar disso tudo,
continuou a sua vida. Tentou superar aquele trauma, é claro. No dia mesmo do funeral da sua mãe, ela escolheu a sua segunda irmã mais velha, Paulina, como sendo a sua mãe substituta. Paulina vai ser para mim a minha mãe. No entanto, a vida não foi a mesma para Teresinha. Ela continuou vivendo, mas a falta da mãe se fazia pesar. Quando então, aos 9 anos de idade, Teresinha ouve falar que Paulina vai entrar para o Carmelo. Teresinha não sabia muito bem o que era Carmelo, é verdade, porque ela, na sua idade, não tinha ideia do que fosse um convento de freiras. Mas ela sabia uma coisa, ela sabia que Paulina ia para um lugar muito longe, distante, e que estava perdida para ela. Eu não teria querido fazer um movimento para impedi-la partir. Sentia, contudo, uma grande tristeza no meu coração. É assim que Teresinha sofreu um segundo trauma tremendo no seu coraçãozinho de criança. Ela perdeu a segunda mãe. E então, ela viveu um problema trágico. Uma verdadeira neurose invadiu a sua alma. A psicologia da época não conhecia a neurose. No entanto, aquela estranha doença, como Teresinha mesma chama, hoje pode ser descrita e identificada pelos psicólogos como verdadeiramente uma neurose e um princípio de histeria. Os sintomas eram muito claros. Teresinha não conseguia dormir, ficava nervosa, chorava à toa. Começaram a surgir bolhas na pele. Ela começou a somatizar todos aqueles problemas, todos aqueles traumas. Até que finalmente, depois que se concretizou a entrada da sua irmã Paulina no Carmelo, que ela recebeu o hábito, foi um verdadeiro choque nervoso. Teresinha foi para casa, começou a ter tremores, começou verdadeiramente a tremer nervosamente. Tinha delírios, alucinações, chamava pela mãe ausente. E então, os seus familiares ficaram desesperados. As irmãs de Teresinha se puseram ao redor da sua cama e começaram a rezar, a pedir, a suplicar à Virgem Santíssima que tomassem conta daquela pequena menina com aquela doença tão estranha. Num momento, como que de improviso, no meio daquelas orações, Teresinha olha para a imagem da Virgem Santíssima. Uma imagem que ainda hoje se conserva em Lisieux. Uma imagem querida da família de Teresinha. Olha para aquela imagem que não sorri e vê no rosto de Maria um belo sorriso. Ali começou o processo de cura. É terrível ser olhada com um sorriso quando se está sofrendo, mas penso que Nosso Senhor na cruz foi muito olhado assim no meio de seus sofrimentos. Teresinha foi aos poucos sendo curada por Deus. Surgiram dentro de Teresinha 10.000 razões para viver novamente. Os sintomas desapareceram. E então, Teresinha retomou a sua vida normal. Mas as curas, quando são grandes, elas são lentas igualmente. E Teresinha foi sendo conduzida por Deus num lento processo que ela mesma chamou de conversão. Teresinha se converteu para Deus. De tal forma que no Natal de 1886, com 14 anos de idade, Teresinha termina este processo de cura. Ela olha para o menino Jesus. Olha para o menino Jesus ali no presépio e vê
naquela fragilidade da criança, que é o próprio Deus, vê a solução para os seus problemas. Foi no Natal de 1886 que recebi a graça de sair da infância, a graça de minha completa conversão. Eis aí a grande cura de Teresinha. E a partir daí, a partir dos 14 anos, começa uma nova fase na vida de Teresinha. Teresinha se torna uma adulta na fé. Ela alcança, por dom e por graça divina, uma maturidade tremenda, fantástica, extraordinária. Ela dá passos de gigante. Ela mesma usa essas palavras para descrever a sua caminhada espiritual daqui para frente. Ela deu passos de gigantes, como diz a Sagrada Página, é o texto do Salmo. Deus realizou tudo isto em Teresinha. E Deus quer realizar isto também na nossa vida. É por isso que Teresinha, no dizer de São Pio X, é a maior santa dos tempos modernos, porque na sua simplicidade, ela, como criança, normal, tranquila, natural, ela é tomada pela graça de Deus. E é a graça quem realiza tudo em Teresinha. Uma santa verdadeiramente carismática, movida pelo Espírito, não por seu próprio mérito, não por sua própria vontade, não pelo seu esforço, mas o que se vê nela é a obra de Deus. Deus realiza a obra e leva Teresinha na subida do Monte Santo, a subida do Monte Carmelo. Portanto, foi a obra de Deus. É a obra de Deus. É na obra de Deus que Teresinha realiza o seu caminho de santificação. Era a esperança de ser um dia carmelita que me fazia viver. Teresinha decide entrar no Carmelo, ela quer ser religiosa, ela quer dedicar a sua vida a consolar a Deus, convertendo as almas através das suas orações e dos seus sacrifícios. Mas este é somente um primeiro amor de Teresinha. Há um segundo amor que iria crescer mais tarde, o amor pela santificação dos sacerdotes. E este amor cresce aos poucos, enquanto Teresinha vai lutando para entrar no Carmelo. Sim, porque foi necessário que Teresinha lutasse para entrar no Carmelo. Ela não tinha 15 anos de idade e já queria entrar no Carmelo, então ela pede, ela enfrenta, antes de tudo, seu pai, porque ela sabe muito bem o quanto o pai era apegado a ela e o quanto o pai iria sofrer pela sua partida. Ela enfrenta o pai, um homem de Deus, concede, diz sim, Teresinha, você pode entrar no Carmelo. Ela enfrenta o seu tio, porque o tio de Teresinha era o seu tutor e ela não poderia entrar no Carmelo sem o consentimento dele. Ela enfrenta o tio, que resiste, mas finalmente se dobra diante daquela menina persistente. E finalmente ela tem que dobrar a igreja. Ela vai até o superior do Carmelo, o padre, que era responsável da comunidade, e o padre não abre mão. Ele certamente não quer que Teresinha entre no Carmelo com 14 para 15 anos de idade. Eu não temia, esperava que o reino do Carmelo me pertencesse em breve. Teresinha não se detém. Ela entra com o pai numa peregrinação de franceses para Roma que iriam visitar o Papa Leão XIII por causa dos 50 anos do sacerdócio do Papa Leão XIII. Ela vai a Roma e pede diretamente ao Papa, causando um verdadeiro escândalo nos jornais da época, porque uma menina se dirigiu ao Papa, ousou se dirigir ao Papa quando o protocolo da época era extremamente rígido e não permitia que isso fosse feito. Assim, Teresinha tentou de tudo para entrar no Carmelo, até que finalmente o bispo se convenceu e deixou Teresinha entrar no Carmelo.
Roda do Carmelo surgiu no século XIII, 1210, 1215, em que depois das cruzadas, reuniram-se aí no Monte Carmelo muitas pessoas, senhores, homens guerreiros mesmo, querendo achar lugar de oração. E aí começaram a rezar. Em 1225, talvez, pediram que o patriarca de Jerusalém fizesse para eles uma regra de vida. Então surgiu a nossa regra, muito pequenina, muito simples, mas muito rica, todinha baseada na palavra de Deus. É um compêndio da palavra de Deus. Basta essa palavra, que tudo que façais, fazei em nome de Deus. E depois, viver em obséquio de Jesus Cristo. E a oração contínua também é mandada nessa regra. Muito pequenina, mas muito rica, muito densa de ensinamentos, toda baseada na palavra de Deus. E aí o Carmelo começou. Sofreu muito na Palestina, com os sarracenos, veio então para a Europa. E foi recebida até com muita dificuldade, porque ninguém acreditava no nome que tinha a nossa ordem. Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Que este título sempre foi o mesmo no Carmelo. Então não se acreditava que tivesse como única fundadora Nossa Senhora. Mas com muita dificuldade foi aceita na Europa. E aí então, até conta-se da escapulário, que Nossa Senhora apareceu a Santo Mostock e apresentou o escapulário e pediu então que quem usasse com devoção seria livre das penas do inferno, mas que vivesse com devoção os preceitos da igreja. E da Europa espalhou pelo mundo inteiro. O Carmelo do Brasil não nasceu de nenhum Carmelo da Europa. A Madre Jacinta, uma grande pessoa no Rio de Janeiro, no século XVIII, tinha aquela vontade de se entregar totalmente a Deus. E na Capelinha da Glória, lá ela começou uma vida de santidade. Foi à Europa à procura de um Carmelo, mas não entrou em Carmelo nenhum. Voltou. E aí, através do bispo, que também era bispo Dom João da Cruz, através do bispo, através de padres amigos, foi formando a regra, recebeu a regra, foi formando a Constituição, e o Carmelo nasceu assim no Brasil. Que bonito. Um verdadeiro milagre, não é? Um verdadeiro milagre. E muito querido na cidade do Rio. Mas também sofreu muito no final do Império. Quase que morre o Carmelo lá de Santa Teresa, na ladeira de Santa Teresa, mas ressurgiu com a Madre Maria José, filho do Capitão de Abreu, que entrou lá. Então aí elevou o Carmelo outra vez. Ressurgiu o Carmelo. E aí as vocações nunca mais pararam. E desse Carmelo nasceram todos os Carmelos do Brasil. O dia do Carmelo começa cedinho. É uma vida de profunda oração e intercessão por todos. O coração da espiritualidade carmelita é a oração. Teresinha, no mundo de hoje, ela tem a sua presença muito marcada na nova evangelização. Fala-se também da presença ecumênica de Teresinha, porque muitos cristãos, protestantes, ortodoxos, reconhecem nos seus escritos muitos valores. Santa Teresinha, para mim, é a minha grande amiga, a minha irmã e a minha mestra, porque ela me ensina a amar e a confiar totalmente na imensa misericórdia de Deus.
Teresinha foi proclamada doutora da Igreja, porque a doutrina de Teresinha é importante para todos os cristãos do mundo católico. Sim, a doutrina de Teresinha é nada mais do que o Evangelho. O Evangelho trocado em miúdos. Teresinha não inventou nada, mas ela teve uma maravilhosa intuição do caminho que nós devemos seguir para Deus. Para que nós compreendamos o quanto Teresinha foi genial e o quanto a sua doutrina foi importante e revolucionou a época, é necessário que nós nos coloquemos no contexto em que ela viveu. Teresinha viveu num contexto de uma igreja tomada pelo jansenismo. O que é o jansenismo? É uma heresia, uma tendência de olhar para Deus somente como um Deus justiceiro, como um Deus vingativo, um Deus que está esperando o mínimo deslize para mandar todas as almas para o inferno. Teresinha, então, redescobre o Deus da misericórdia. O Deus misericordioso que é puro amor. Ela, com esta descoberta, ela vê que o caminho para se chegar até Deus não pode ser um caminho como o que as pessoas apresentavam. Teresinha queria ser santa. No entanto, Teresinha via a sua incapacidade. Ela mesma dizia, os santos, para quem olhava, eram como uma montanha, alta, intransponível. E eu me sentia como um pequeno grão de areia ali, diante daqueles homens e daquelas mulheres enormes. Como então chegar até Deus? Como chegar até Deus se eu não conseguia fazer os mesmos sacrifícios e os mesmos esforços que aqueles homens e mulheres maravilhosos? É assim que Teresinha tem uma intuição genial. Eu tenho que descobrir um elevador para chegar até Deus. Considero-me como um frágil e pequeno passarinho, coberto de suave penugem. Não sou uma águia, só tenho dela os olhos e o coração. Porque apesar de minha grande pequenez, atrevo-me a fixar o meu olhar no sol divino. Teresinha diz, os braços de Jesus, Jesus na cruz, os braços de Jesus vão ser o meu elevador para Deus. Eu posso galgar agora a grande montanha da santidade, a montanha, o Monte Carmelo, que nos conduz até a santidade. E é assim que ela se deixa levar pelo vento do Espírito Santo. Teresinha, tomada pelo vento do Espírito, ela descreve a sua doutrina, a doutrina da infância espiritual, o seu pequeno caminho. Deus quer que as crianças entrem no reino dos céus. Foi Ele quem disse, é necessário ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Teresinha, então, toma Deus ao pé da letra e diz, eu não quero crescer. Eu quero permanecer criança, pequenina. Mas não como uma criança birrenta, resmungona e mimada. Não, não é isso. Teresinha quer ser criança porque uma criança confia plenamente no seu pai. Porque uma criança, quando cai, se levanta facilmente. E porque uma criança não tem nada a ganhar com o seu próprio mérito. A criança, ela não trabalha para pagar os presentes que ela ganha. Não, a criança recebe tudo de graça. Aqui nós temos em resumo aquilo que é a doutrina espiritual de Teresinha, que nada mais é do que a essência do Evangelho. Confiar em Deus Pai. Ser pequenina, ou seja, humilde, de tal forma que o orgulho não me impede de chegar a Deus quando eu caio, tomado por um orgulho ferido. E, em terceiro lugar, a gratuidade da salvação. Deus nos salva de graça, não pelo mérito, pela pura graça. A salvação é puro carisma de Deus. Nada me inquieta, nada pode perturbar-me. Mais alto que a andorinha sabe voar minha alma. Acima das nuvens
o céu é sempre azul e se tocam as praias no reino de meu Deus. Em paz espero a glória da pátria celestial, pois encontro no cálice o suave fruto, o doce fruto do amor. Que quer dizer Teresinha, doutora da Igreja? Quer dizer que a sua doutrina tem um alcance universal, é uma doutrina nova, é uma doutrina que leva as pessoas a encontrar o verdadeiro caminho que leva ao Senhor. Santa Teresinha, ela não estudou em nenhuma faculdade teológica, não escreveu nenhuma obra teológica sistemática, mas ela soube tocar os pontos mais importantes de toda a espiritualidade, principalmente aquilo que é esse caminho novo de santidade, todos chamados a ser santo. E Teresinha indica um caminho novo da confiança, do abandono, do amor e da misericórdia. Acredito eu que para os homens e mulheres do terceiro milênio, esta festividade e este acontecimento, sem dúvida, será muito importante para redescobrir a beleza do Evangelho. Teresinha é bíblica, bebe a nascente da palavra de Deus e nos transmite a alegria de ser totalmente do Senhor. Uma alma cheia de Deus, cheia de humano e principalmente de experiência do amor. Na igreja, minha mãe seria o amor. Teresinha é doutora da ciência do amor. Na escola de Teresinha, todos nós aprendemos o caminho da santidade, um caminho fácil, mas um caminho exigente, como é exigente o amor. Teresinha é bíblica, bebe a nascente da palavra de Deus e nos transmite a alegria de ser totalmente do Senhor. Viver a devoção aos santos é viver a devoção àquelas pessoas que aqui na terra souberam executar fielmente a vontade de Deus. Os santos são para nós como um farol que vai iluminando o caminho que nós podemos seguir, um caminho seguro, um caminho que vai nos levar até Deus. E viver a devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus faz com que nós cheguemos bem pertinho do coração de Deus, porque esta santa, que morreu aos 24 anos, soube como ninguém fazer aqui na terra a vontade de Deus. E ela quis subir ao céu, estar junto do Pai, junto à Santíssima Trindade, mas não nos abandonou. Ela nos fez essa promessa, que do céu derramaria sobre a face da terra uma chuva de rosas, uma chuva de bênçãos. E todos os meses nós podemos fazer a novena das rosas. Essa novena que no mundo inteiro os amigos de Santa Teresinha fazem de 9 a 17 em cada mês. Quantas pessoas alcançaram graças, curas, conversões através desta simples novena? Você também pode ser agraciado pela devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela encontrou um elevador para chegar até Deus, porque ela sabia da sua pequenez. E o elevador que Santa Teresinha encontrou para chegar até Deus foi os braços de Jesus. Nós também podemos fazer como Santa Teresinha do Menino Jesus. Pegar este elevador para chegar até Deus. Na devoção a esta santinha, nós vamos encontrando vários atalhos para chegar até Deus. E isto só faz aumentar a nossa espiritualidade, a nossa fé em Deus, a nossa devoção à Santíssima Virgem, a Virgem do Sorriso, que curou Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda menina. Vamos viver com muita fé essa devoção, porque a nossa Igreja Católica Apostólica Romana nos dá a graça de vivermos a comunhão dos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças, com que enriquecestes a alma de vossa serva, Teresa do Menino Jesus, durante os 24 anos que passou na terra, e pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço, se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tive a grande alegria de conseguir trazer ao Brasil a urna contendo os restos mortais de Teresinha, que foi uma bênção, uma fonte de graças para a nossa cidade arquidiocese de Salvador, a sua passagem, como espero que seja para todas as outras cidades por onde ela passar. Que as chuvas de rosa e o trabalho de Teresinha do alto do céu aqui na terra continuem também através desse vídeo que retrata a sua personalidade
e, eu diria, o seu mistério, pois há um mistério da graça de Deus, fazendo de Teresinha uma obra-prima do Espírito Santo para os nossos tempos. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Eis aí um caminho de santidade para o homem moderno. É possível ser santo hoje. Qual era a preocupação de Teresinha? Ser santa? Sim, mas a preocupação realmente, o centro da preocupação dela era Deus. Era amar a Deus sobre todas as coisas. Estar com Deus, viver para Deus e sentir-se profundamente amada por Deus. É por isto que Santa Teresinha é uma santa para os dias de hoje. Uma santa para mim e para você, como exemplo de santidade, como exemplo de caminho de amor a Deus. Que ela interceda no céu por nós. E que o Espírito Santo de Deus coloque no nosso coração, verdadeiramente, com toda a intensidade, a sua presença de amor. E que nós aprendamos a amar Deus com Santa Teresinha. É possível ser santo hoje. Não é uma loucura. Não é um pensamento, um sonho impossível. Ser santo é deixar Deus ser a nossa santidade. Vem, Senhor. Vem com o vosso Espírito Santo ser a nossa santidade. É loucura muito minha, Senhor, esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou. É loucura muito minha, Senhor, esperar contar na dor que em minhas limitações faça loucuras de amor.